O Grande Movimento Adventista. Capítulo 8. A Ceia das Bodas do Cordeiro. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Lucas 14, 16 e 17. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. A ceia é a última refeição do dia. Nesta parábola, há 3 convites para a ceia. Porém, não se deve confundi-la com o chamado para o banquete de Mateus 22, de 1 a 7. O banquete refere-se à refeição do meio-dia. Os que levaram o convite foram ultrajados e mortos, e até o filho do rei foi morto. O rei que enviara o convite destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Mateus 22, 7. Esta parábola do chamado para o banquete mostra o destino dos primeiros que rejeitaram o chamado, representando de forma precisa o que realmente aconteceu com os que rejeitaram o Evangelho de Cristo e o mataram, bem como a seus apóstolos. O Senhor enviou exércitos contra essa nação, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade, Jerusalém. O convite para a ceia. Já o convite para a ceia, sem dúvida, nos remete à ceia das bodas do Cordeiro. Uma bênção é pronunciada sobre os que a ela são convidados. Uma ceia de bodas que ocorre após um casamento. O casamento do Cordeiro ocorre antes que ele venha, pois, como já vimos, quando Cristo finalmente vier, irá voltar do casamento. Lucas 12, 36. Assim, este convite para a festa de casamento parece ser a mesma coisa que a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14 e a proclamação de tempo do capítulo 10, segundo já mencionamos. Lucas registra que este primeiro convite é feito aos convidados. Quem são esses convidados? Os que ouviram e aceitaram o Evangelho de Cristo. Esses professam amar a Cristo e a sua segunda vinda de tal forma que esta é vista como a realização de suas esperanças. Por que, então, não estender o convite primeiramente a eles? Da mesma forma que era necessário que o Evangelho fosse primeiramente pregado aos judeus, que possuíam as Escrituras e afirmavam estar esperando a vinda do Messias, assim a mensagem da segunda vinda de Cristo foi primeiramente apresentada a seus professos seguidores, que afirmavam amar sua vinda. O chamado aos que haviam sido convidados. O primeiro chamado à ceia destinado aos que haviam sido convidados precisava ser dado às igrejas. De fato, a proclamação da iminente vinda de Cristo, desde 1833 até a primavera de 1844, aconteceu dentro das igrejas, e em grande parte apoiada pelos ministros. A primeira publicação feita por Guilherme Miller sobre sua compreensão a respeito da iminente vinda de Cristo surgiu no Jornal Batista de Brandon, Vermont. Até abril de 1844, sua obra, bem como a de seus associados, foi realizada principalmente em igrejas ou em salões que elas alugavam. O irmão Hymes descreve a obra de Miller até a primavera de 1844 da seguinte forma: ele trabalhou em meio a todos os grupos e seitas, sem interferir em suas organizações ou disciplina, julgando que os membros das diferentes igrejas poderiam manter sua membresia e, ao mesmo tempo, preparar-se para a vinda de seu rei. Falando de seu próprio trabalho em união com o de Miller, ele afirmou: a maioria dos pastores e igrejas que abriram as portas para nós e nossos irmãos e que estavam proclamando a doutrina do advento colaboraram conosco até o ano passado, isto é, 1844. Portas abertas para a mensagem. Acerca de seu trabalho, Miller declarou: as portas me têm sido abertas para proclamar a doutrina da segunda vinda de Cristo em quase todas as denominações, de modo que só pude atender a uma pequena fração dos chamados. Em todos os lugares onde estive, os que mais prontamente recebem as verdades apresentadas são os mais piedosos, dedicados e ativos membros das igrejas, enquanto professores mundanos, fariseus fanáticos, orgulhosos, arrogantes e egoístas zombam e ridicularizam a doutrina da segunda vinda de Cristo.
Quanto à essência da mensagem do Advento, pode-se afirmar o mesmo que D'Aubigné afirmou a respeito da Reforma. Foi realizada em nome de um princípio espiritual. Declarava ter por professor a palavra de Deus, por salvação a fé, por braços o Espírito Santo, e por esses mesmos meios rejeitava todos os princípios mundanos. Uma poderosa onda de reavivamentos. O caráter dos reavivamentos que sucederam à proclamação da mensagem do Advento é assim descrito por L. D. Fleming, pastor da Igreja Cristã na Rua Casco de Portland, Maine. O interesse despertado por suas palestras, referindo-se a Guilherme Miller, é do tipo mais ponderado e imparcial. Embora seja o maior reavivamento que já vi, não há quase nada de entusiasmo agitado. Parece assegurar a maior atenção da parte masculina da comunidade. O que produz este efeito é o seguinte: o irmão Miller simplesmente toma a espada do espírito, desembainhada e nua, encosta seu lado afiado sobre o coração desprotegido e o corta. Isso é tudo. Diante desta poderosa arma, a infidelidade é derrubada e o universalismo se murcha. Falsos fundamentos desaparecem e os comerciantes de Babel se espantam. Parece-me que isso é o mais próximo a que se chegou dos reavivamentos apostólicos dentre tudo o que tempos modernos já testemunharam. Uma experiência em Richmond. Como ilustração da obra de reavivamento que acompanhou a pregação da doutrina do Advento, citaremos o relato de alguém que participou ativamente desse movimento. Ao falar de uma reunião trimestral realizada em Richmond, Maine, representando 30 igrejas batistas livres, essa pessoa relata: "Quando entrei no lugar de adoração, o pastor Rollins, que estava sentado ao lado do púlpito, na extremidade do salão, levantou-se e disse: 'Irmão White, sente-se aqui ao meu lado.' Após o sermão, deu-se oportunidade para observações, e eu falei livremente sobre a vida cristã e os triunfos dos justos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Muitas vozes clamavam: 'Amém, amém!' E a maior parte daquela grande congregação estava em lágrimas. Próximo ao fim da reunião, depois de obter meu consentimento, o pastor Rollins se levantou e disse: 'O irmão White, assentado à minha direita, vai pregar na igreja Reed hoje à noite sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Venham, irmãos, e ouçam por si mesmos. Temos espaço suficiente para todos. Venham, irmãos, ouvir sobre o assunto não vai fazer mal a nenhum de vocês.' Ele bem sabia que a maioria de seus irmãos sairia de sua reunião na vila e se deslocaria 5 quilômetros para me ouvir, e que sua reunião de comissão seria interrompida. E assim aconteceu. 3/4 dos ministros e quase todos os delegados partiram, e a reunião na igreja Reed estava lotada desde o início. Meu assunto era Mateus 24. O Espírito de Deus concedeu-me grande liberdade. O interesse foi maravilhoso. Ao concluir com um apelo aos cristãos em favor de total consagração e preparo, e aos pecadores para que buscassem a Cristo e se preparassem para a vinda do Filho do Homem, o poder de Deus veio sobre mim a ponto de eu precisar me segurar no púlpito com ambas as mãos. Foi uma hora solene. Ao contemplar a condição dos pecadores perdidos sem Cristo, convidei-os com lágrimas, repetindo várias vezes: "Venha, ó pecador, e seja salvo quando ele aparecer em sua glória. Venha, pobre pecador, antes que seja tarde demais. Venha, ó pecador, ó pobre pecador, venha." O ambiente estava terrivelmente solene. Ministros e povo choravam, alguns em voz alta. Ao fim de cada apelo ao pecador, ouvia-se um gemido geral por toda a congregação. Eu havia estado em pé explicando o capítulo e exortando por mais de 2 horas, e estava ficando rouco. Parei de falar e chorei em voz alta por aquelas pessoas queridas, com um sentimento muito profundo, conhecido apenas por aqueles a quem Deus chamou para pregar sua verdade aos pecadores. Eram 9 horas, e dar liberdade a que outros falassem seria continuar a reunião até a meia-noite. Foi melhor encerrar com um profundo senso do presente, porém não antes que todos tivessem uma oportunidade de decidir ao lado do Senhor.
Convidei então a que ficassem em pé todos na congregação, que quisessem se unir a mim em oração, bem como os que desejavam ser apresentados perante o trono de misericórdia, para que pudessem estar prontos para encontrar o Salvador com alegria em sua segunda vinda. Cada pessoa ali presente se levantou, segundo foi informado posteriormente por indivíduos que estavam em diversas partes do recinto. Após um breve período de oração, a reunião terminou. Na manhã seguinte, voltei à vila, acompanhado por no mínimo 7/8 dos componentes da reunião trimestral Batista Livre. Todos contavam da maravilhosa reunião a que tinham assistido na noite anterior. Pedidos para levar a mensagem a outros lugares. No intervalo, os delegados e os ministros me convidaram para planejar com eles quanto às datas em que eu poderia pregar para as congregações representadas naquela reunião trimestral que possuíssem casas de culto espaçosas. Estávamos em meados de fevereiro. Concluiu-se que não restavam mais que 6 semanas em que a neve estivesse firme para viajar de trenó, de modo que as pessoas tivessem uma boa chance de ir às reuniões. Foram escolhidas para o meu trabalho em 6 semanas 12 das mais importantes localidades. Eu faria 10 palestras e, portanto, precisaria pregar 20 vezes por semana. Restou-me apenas metade de um dia por semana, que descobri ser frequentemente muito necessário para poder viajar de 25 a 30 quilômetros até o próximo local de reuniões. Centenas de conversões. A pregação da doutrina do Advento foi seguida de reavivamentos e centenas de conversões por toda a parte, especialmente ao se aproximar o fim do ano judaico de 1843, 21 de março de 1844. Foi durante esse inverno que eu, em minha vila natal, Victor, Nova York, ouvi pela primeira vez sobre o assunto e, com apenas 12 anos de idade, aceitei até onde entendia a fé no segundo Advento. Foi muito solene a impressão causada sobre o povo, não só em reuniões, mas em toda parte. Victor era, naquele tempo, apenas uma vila com cerca de 200 habitantes, mas a região ao redor era densamente povoada. Como resultado dessa série de reuniões neste pequeno vilarejo, 500 conversões foram relatadas. Testemunho do Anuário Metodista. Quanto à poderosa onda de reavivamentos que se seguiram à proclamação do Advento, lemos no Anuário Metodista que durante esses 4 anos, de 1840 a 1844, 256 mil conversões ocorreram na América. O que ocorreu na América ocorreu também em outros países onde o chamado foi feito. Um grande poder acompanhava a pregação, e pessoas se convertiam por toda a parte. Como o primeiro convite para a ceia do casamento foi direcionado às igrejas, os que foram convidados, este se estendeu por intermédio delas a todos os que quisessem vir e tomar parte na salvação preparada para o povo de Deus. Onde quer que a mensagem fosse pregada, mencionada em oração ou cantada em melodias do Advento, a poderosa atuação do Espírito de Deus acompanhava o trabalho. Crianças pregando na Suécia. A essa altura, vamos notar o modo pelo qual o Senhor operou a fim de que a mensagem fosse proclamada em países onde se proibia pregar qualquer coisa contrária à igreja estabelecida. A Suécia era um deles. O Senhor usou ali crianças para iniciar a obra. A primeira dessas manifestações foi no verão de 1843, em Exio, no sul da Suécia. Certo dia, uma menina de apenas 5 anos de idade, que nunca havia aprendido a ler ou cantar, começou a cantar de maneira solene e correta um longo hino luterano. Em seguida, proclamou com grande poder: "É chegada a hora do seu juízo", e exortou a família a se preparar para o encontro com o Senhor, pois ele logo viria. Os que não eram convertidos daquela família clamaram a Deus por misericórdia e encontraram perdão. Esse movimento se espalhou de cidade em cidade mediante a proclamação da mensagem por outras crianças. Esse mesmo movimento entre crianças se manifestou até certo ponto na Noruega e na Alemanha. Sim, eu tinha que pregar. Em 1896, enquanto realizava reuniões em 17 diferentes partes da Suécia, passei por vários locais onde as crianças haviam pregado em 1843.
Tive então a oportunidade de conversar com aqueles que haviam ouvido a pregação e com adultos que haviam pregado quando eram crianças. Perguntei a um deles: "Você pregou a mensagem do advento quando era menino?" Ele respondeu: "Preguei sim, eu tinha que pregar. Não tive qualquer planejamento sobre o assunto. Um poder veio sobre mim e falei o que esse poder me compeliu a dizer." Bokist e Walbom, em Örebro, Suécia. No condado de Örebro Län, essa obra se espalhou até que pessoas mais velhas foram movidas para proclamar a mensagem. As autoridades civis, instigadas pelos sacerdotes da igreja estabelecida, prenderam 2 meninos. Walbom, de 18 anos de idade, e Ole Bokist, de 15 anos, dizendo que fariam deles um exemplo público. Bateram em suas costas nuas com varas de viroeiro e os levaram sangrando à prisão de Örebro. Quando as feridas sararam, foram retirados da prisão e lhes foi exigido: "Vocês vão parar de pregar essa doutrina?" Porém, embora os espancassem com varas uma segunda vez, reabrindo-lhes as feridas, a única resposta que lhes podiam arrancar era: "Vamos pregar o que o Senhor nos ordena pregar." Pela intercessão de uma destacada senhora paroquiana em Örebro, o rei Oscar I ordenou às autoridades que libertassem aqueles meninos e não mais incomodassem tais pessoas. Assim foi ganha na Suécia a vitória para a verdade. Testemunho de Bokist. Na Review and Herald de 7 de outubro de 1890, há um interessante relato sobre a pregação das crianças escrito pelo próprio Ole Bokist. Ele diz o seguinte: "No ano de 1843 ocorreu um movimento religioso entre o povo de Karlskoga Parish em Örebro Län. Os líderes desse movimento foram crianças e jovens chamados de Rapari. Estes pregaram com poder divino e proclamaram com grande firmeza perante o povo que a hora do juízo de Deus havia chegado. No outono do mesmo ano, eu, Bokist, então com 15 anos de idade, juntamente com outro jovem, Eric Walbom, de 18 anos, ficamos tão fortemente influenciados por esse poder invisível que não podíamos de modo algum resistir-lhe. Tão logo fomos tomados por esse poder celestial, começamos a falar ao povo e a proclamar em alta voz que a hora do juízo havia chegado, indicando-lhes Joel 2, 28 a 32 e Apocalipse 14, 6 e 7. Crianças em visão. O povo me informou que as crianças que foram assim influenciadas por esse poder divino ficavam alheias a tudo ao seu redor. Estavam realmente em visão de Deus e falavam com um poder que exercia poderosa influência de convicção. Disseram que, sob tal influência, elas falavam com a força e a dignidade de homens e mulheres adultos. Assim, todos os que as viam eram levados a concluir que o Senhor estava usando essas crianças profeticamente para proferir essas verdades solenes. O escritor continua: "O povo se reuniu em grande número para nos ouvir, e nossos encontros continuaram dia e noite, tendo como resultado um grande despertamento religioso. Jovens e velhos foram tocados pelo Espírito de Deus e clamaram ao Senhor por misericórdia, confessando seus pecados diante de Deus e dos homens. Mas, quando o padre da igreja foi informado sobre a situação, muitos esforços foram feitos para nos fazer silenciar, e assim interromper o entusiasmo religioso predominante. Contudo, todos os esforços foram em vão. O delegado foi então chamado para nos prender, e durante 6 semanas fomos caçados sem sucesso na floresta para onde tínhamos fugido em busca de refúgio. Finalmente, porém, fomos convocados a comparecer perante o pastor da igreja. Nosso número tinha aumentado tanto que 40 rapazes e moças se apresentaram à residência paroquial e ali foram submetidos a um longo julgamento. Com exceção de Walbom e eu, todos os outros foram autorizados a voltar para casa. Nós, porém, fomos detidos e levados no dia seguinte para a prisão de Örebro, onde ficamos em companhia de ladrões na cela 14, como se tivéssemos cometido um grande crime. Testemunho da irmã de Bokist. Em 22 de setembro de 1896, a irmã de Bokist, com 72 anos de idade, participou de nossa reunião em Örebro e nos contou sobre a experiência de seu irmão, pois foi testemunha de seu açoitamento, prisão e libertação.
Ela cantou perante nós o hino que Boquiste e Walbon cantaram ao caminharem para fora da prisão, em direção à ponte sobre o fosso que cercava aquele castelo do século XVI, utilizado como prisão em 1843. A força do movimento de 1843 acompanhou o testemunho e o cântico desse hino. Este é o hino traduzido para o português. Hino cantado por Boquiste e Walbon. Ninguém pode alcançar o descanso eterno sem ter avançado com forte vigor. Ninguém pode alcançar esse radiante alvo sem ter avançado com o coração e a alma. Sua luta insistente deve durar até o fim. Somente disto devem todas as nossas esperanças depender. Estreita é chamada a porta e apertado o caminho, mas a graça e a escolha são gratuitas a um e a todos. Mas tudo depende de avançar. Apenas assim se pode alcançar o porto. Resiste, sim, resiste fortemente, ó minha alma, a tudo o que se interpunha entre ti e teu alvo. Contra todo o obstáculo, luta. Fica firme, fica estável. Para aqueles que avançam, a coroa está preparada. Se queres provar as alegrias do céu, continua avançando por cada obstáculo. Apressa-te. Deixa as artimanhas do mundo todo e deixa aberta a tua bandeira de resistência. Quando o mundo te chama, vem conosco. Não obedece, esse caminho leva à desgraça. O que o mundo pedir, recusa a qualquer custo. Se consentires, ó alma querida, perder-te-ás. Por amor de Cristo ofereço este conselho. Esforça-te na força de Deus. Esse é o preço da coroa. A cada obstáculo faze forte resistência. A coroa vale a luta, mesmo que longa. O céu de glória vale toda a tua vida. Vale todas as tuas orações, saudades e toda a tua luta. Nenhum desapontamento pode existir naquele reino. A coroa vale todo o anseio que possas proporcionar. Portanto, desperta, olha em volta cuidadosamente. Prepara-te para o soar da trombeta do juízo. Pois vestes nupciais puras, brancas e completas serão requeridas de cada alma suplicante que busca entrada naquela linda cidade. Portanto, desperta e prepara-te. Não podes ancorar naquele porto celeste, nem entrar naquela terra já antes preparada, a menos que tenhas a ofertada vida de fé. Por isso a Escritura diz claramente: somente a fé pode o pecador salvar e da cruel sepultura te resgatar. Então escuta, amado, e levanta-te de teu triste tombo. A graça de Deus é abundante e gratuita para todos. Acredita, arrepende-te e ouve o Salvador dizer em belas palavras: Este é o caminho. O mundo inteiro é convidado, venham todos, e apoderem-se de uma coroa neste lar. O Senhor está disposto, ansioso para conceder este presente a todos os que em seu caminho vão. Não fujas da luta, mas avança, e em breve, muito breve, a vitória será ganha. A mão de Deus busca a tua alma, Ele te dará descanso. Jesus está batendo, buscando o teu melhor. Desperta, é o Espírito de Deus que perturba teu sono. Só serão salvos os que guardarem vigília. O menino pregador em Karlskoga. Ainda em Örebro, um senhor me contou algo que aconteceu em Karlskoga, local onde ele vivia em 1843. Este foi seu relato. Um menino de 8 anos que nunca tinha aprendido a ler começou a pregar a mensagem, citando vários textos das Escrituras. O povo declarou: esse menino está transbordando de Bíblia. Como isso aconteceu depois que o rei Oscar havia falado em favor dos perseguidos, o sacerdote daquele lugar não pôde levar o menino ao tribunal para lhe deter o trabalho. Pediu, porém, ao povo que lhe trouxessem o menino, a fim de que o pudesse desmascarar e expor publicamente sua ignorância quanto à Bíblia. Diante de uma multidão de pessoas, o sacerdote abriu seu inário e pediu ao menino que o lesse. O menino respondeu: não sei ler. Mas, virando as costas para o padre, cantou corretamente o hino inteiro, enquanto o sacerdote contemplava o livro com espanto. O sacerdote disse ao rapaz: você parece saber tudo. O menino respondeu: não,
Nem sempre nos é permitido dizer tudo o que sabemos. O sacerdote abriu o Novo Testamento e disse ao menino: "Leia aqui para mim." O menino respondeu: "Não sei ler." O padre perguntou: "Então o que você sabe da Bíblia?" Sua resposta foi: "Eu sei onde há um texto em que a palavra aparece 14 vezes." O padre disse: Não há um texto assim na Bíblia." O garoto disse: "Você pode ler para mim Apocalipse 18:13?" "Sim", disse o padre. Enquanto lia, o povo contava, e de fato a palavra estava lá 14 vezes exatas, entre as quais se mencionava a escravidão de almas humanas. O povo exclamou: Vejam, o menino sabe mais de Bíblia que o padre." Muito contrariado, o sacerdote deixou o assunto de lado e não mais incomodou o povo. Assim, da boca de crianças, o Senhor confirmou sua palavra e, por meio desse maravilhoso método, fez chegar sua verdade aos ouvidos de um povo cujas leis proibiam a pregação de qualquer doutrina, salvo a da religião estabelecida. Dons do Espírito associados à mensagem. Não foi somente na Suécia que o Senhor falou ao seu povo por meio dos dons de seu Espírito em conexão com o movimento do Advento. Na Escócia, na Inglaterra e também na América, o Senhor tem instruído seu povo mediante revelações especiais. Visões de William Fowey. No ano de 1842, vivia em Boston, Massachusetts, um homem bem educado e eloquente orador chamado William Fowey. Era batista, mas estava se preparando para ser ordenado como ministro episcopal. O Senhor graciosamente lhe deu 2 visões no ano de 1842, uma em 18 de janeiro e outra em 4 de fevereiro. Essas visões apresentaram claras evidências de serem genuínas manifestações do Espírito de Deus. Era convidado de um lugar a outro a fim de pregar nas igrejas, e não somente por episcopais, mas também por batistas e por outras denominações. Ao pregar, sempre usava as vestimentas de clérigo, tais como as usadas pelos ministros daquela igreja em suas cerimônias religiosas. As visões do Sr. Fowey foram relacionadas com a iminente vinda de Cristo, as viagens do povo de Deus à cidade celeste, à nova terra e à gloriosa condição dos remidos. Possuidor de um bom domínio da linguagem e aguçado poder descritivo, criava uma sensação aonde fosse. Viajava a convite de cidade em cidade, contando as maravilhas que havia visto. Para acomodar as multidões que se reuniam para ouvi-lo, reservavam-se grandes salões onde anunciava a milhares o que lhe havia sido mostrado sobre o mundo celestial, o encanto da Nova Jerusalém e das hostes angélicas. Ao falar acerca do terno e compassivo amor de Cristo para com os pobres pecadores, exortava os não convertidos a buscarem a Deus, e muitos respondiam a seus gentis convites. A visão dos 3 degraus. A obra do Sr. Fowey continuou até 1844, próximo ao fim dos 2.300 dias. Foi favorecido com mais uma manifestação do Espírito Santo, uma terceira visão que não compreendeu. Foi-lhe mostrado o trajeto do povo de Deus rumo à cidade celeste. Viu uma grande plataforma ou degrau onde multidões estavam reunidas. De vez em quando alguém caía dessa plataforma e desaparecia, e era dito a seu respeito: apostatado. Viu então o povo subir a um segundo degrau ou plataforma, e alguns também dali caíram e desapareceram. Por último, apareceu uma terceira plataforma que se estendia até as portas da Cidade Santa. Um grande grupo se uniu com os que haviam avançado para essa plataforma. Uma vez que ele esperava que o Senhor Jesus viesse muito brevemente, não conseguiu reconhecer o fato de que uma terceira mensagem se seguiria à primeira e segunda mensagem de Apocalipse 14. Por conseguinte, a visão era para ele inexplicável, e ele parou de pregar publicamente. Em 1845, após o encerramento do período profético, ouviu outra pessoa relatar a mesma visão com a explicação de que a primeira e a segunda mensagens haviam sido dadas e de que uma terceira se seguiria. Logo depois, o Sr. Fowey ficou doente e morreu.
Com tais manifestações do poder de Deus, em conexão com a proclamação da breve volta de Cristo, e também o júbilo de milhares de pessoas que se voltavam do pecado para servir ao Senhor e esperar por sua vinda, as pessoas ficaram duplamente certas de que esta era realmente a mensagem de Deus ao mundo. Contudo, o dia 21 de março de 1844 chegou e passou, e o Senhor não veio. Os fiéis e consagrados, porém, tinham convicção de que haviam movido em harmonia com a mente do Senhor e de que no devido tempo tudo seria esclarecido.